Lívia Andrade tinha 28 anos. Pelo menos, era nisso que todos nas indústrias Moreira acreditavam. Havia sido secretária executiva de Ricardo Moreira por 6 meses. Eficiente, profissional, linda de forma fresca e jovial que fazia pessoas assumirem que havia se formado na faculdade há poucos anos. Ninguém questionava. Por que questionariam? Lívia parecia jovem, agia jovem. Tinha energia e otimismo de alguém no final dos 20 navegando a América corporativa. Mas Lívia Andrade não tinha 28. Ela tinha 42. Lívia sempre havia parecido mais jovem que sua idade. Boa genética. Sua mãe havia sido igual, parecendo 30 até bem entrados os 50. Lívia havia herdado aqueles genes e os amplificado com excelente cuidado com pele, vida saudável e tipo de autocuidado que a maioria das pessoas de sua idade negligenciava. Quando entrava em sala, pessoas viam mulher no final dos 20, talvez 30 em dia ruim, nunca 42. E Lívia havia aprendido a usar isso a seu favor. Havia mentido em seu currículo. Mudou seu ano de nascimento de 1982 para 1996. Criou história de recém-formada, alguns anos de experiência, procurando construir carreira. Ricardo Moreira a havia contratado sem questionar. Por que não? Ela era qualificada, enérgica. E, francamente, ter secretária jovem e atraente era símbolo de status em seu mundo. Lívia sabia disso. Usou. Odiava-se por isso. Mas precisava deste emprego. Precisava estar perto de Ricardo Moreira. Porque 2 anos atrás, o irmão de Ricardo, o marido de Lívia, havia morrido. E Lívia acreditava que Ricardo sabia mais sobre aquela morte do que estava admitindo. Seu nome real não era Lívia Andrade. Era Sara Moreira, viúva de Daniel Moreira, cunhada de Ricardo Moreira, mulher em missão para descobrir verdade sobre a morte de seu marido. Daniel havia morrido em acidente de carro. Essa era a história oficial. Acidente de carro único em noite chuvosa. Perdeu controle. Trágico. Acidental. Mas Sara sabia melhor. Daniel havia estado aterrorizado na semana antes de morrer. Havia contado que algo estava errado nas indústrias Moreira, que seu irmão Ricardo estava envolvido em algo perigoso, que havia descoberto irregularidades financeiras, que ia confrontar Ricardo. 3 dias após aquela conversa, Daniel estava morto. A polícia classificou como acidente. Ricardo havia estado apropriadamente devastado no funeral de seu irmão. Havia oferecido dinheiro a Sara, apoio, qualquer coisa que precisasse. Mas Sara havia visto algo nos olhos de Ricardo. Culpa, medo, o olhar de homem escondendo algo. Então havia passado 2 anos se preparando. Mudou a aparência sutilmente. Perdeu peso, mudou cabelo, adotou nova identidade. Fez-se parecer ainda mais jovem do que naturalmente parecia. E então havia se candidatado para ser secretária de Ricardo Moreira. Posição perfeita para investigar. Para encontrar prova do que Ricardo havia feito. Mas 6 meses em sua missão, algo inesperado aconteceu. Conheceu Alexandre Moreira, filho de Ricardo, 35 anos, bonito, gentil, trabalhando em divisão diferente da empresa. E contra todo plano, toda intenção, Sara, se chamando Lívia, havia se apaixonado por ele. Começou inocentemente. Alexandre havia vindo ao escritório de seu pai para deixar documentos. Viu Lívia. Sorriu. Você é nova. 6 meses. Mas obrigada por notar. Como não notaria? Você é a mulher mais linda que vi neste prédio. Lívia havia rido. Que cantada! Não é cantada se for verdade. Alexandre havia estendido mão. Alexandre Moreira, filho decepcionante do CEO. Por que decepcionante? Porque me recusei a trabalhar diretamente sob ele. Quis ganhar minha posição por mérito. Aparentemente isso é rebelde nesta família. Lívia havia gostado dele imediatamente. Lívia Andrade, secretária super qualificada que aceitou este emprego por razões misteriosas. Razões misteriosas? Agora estou intrigado. Bom, uma mulher deve sempre ser intrigante. Começaram a tomar café.
Almoços, conversas até tarde quando ambos trabalhavam até tarde. Alexandre não sabia que Lívia era secretária de seu pai no começo. Haviam se conhecido em espaço neutro, refeitório da empresa. Quando descobriu, já eram amigos. Você trabalha para meu pai? Alexandre havia rido. Isso é complicado. É? Meu pai não exatamente aprova a confraternização, especialmente com sua equipe pessoal. Então, manteremos segredo. Relacionamento secreto com secretária do meu pai. Isso é ou a melhor ou pior ideia que já tive. Por que não ambos? 3 meses após se conhecerem, Alexandre beijou Lívia. Em seu carro após jantar tarde. Hesitante. Esperançoso. Lívia o beijou de volta. E sentiu algo que não havia sentido desde que Daniel morreu. Conexão. Desejo. Possibilidade de felicidade. Gosto muito de você, Alexandre disse. Sei que é complicado. A diferença de idade... O coração de Lívia travou. Diferença de idade? É. Você tem o quê, 28? Tenho 35. Não é enorme, mas meu pai provavelmente teria opiniões sobre eu namorar alguém mais jovem. 28. Ele pensava que ela tinha 28. 7 anos mais jovem que ele, não 7 anos mais velha. Idade importa para você? Lívia perguntou cuidadosamente. Não, de forma alguma. Só estou dizendo que meu pai pode ser estranho sobre isso. Então não vamos contar a ele. Ainda não. Combinado. O caso continuou. Secreto, apaixonado, real. Lívia dizia a si mesma que estava tudo bem, que podia ter isso e ainda completar sua missão, que se apaixonar por Alexandre não mudava nada, mas mudou tudo, porque quanto mais tempo Lívia passava com Alexandre, mais aprendia sobre Ricardo, através das histórias de Alexandre, suas frustrações com o pai, suas observações, e quanto mais Lívia aprendia, mais complicada sua investigação ficava. 4 meses no caso, Lívia fez descoberta. Estava procurando no escritório de Ricardo tarde da noite. Alexandre pensava que estava trabalhando até tarde. Ricardo estava em jantar de negócios. Escritório estava vazio. Lívia havia estado sistematicamente passando por arquivos por meses, procurando qualquer coisa relacionada a Daniel, as irregularidades financeiras que ele havia mencionado, a sua morte. E finalmente encontrou algo. Pasta marcada DM pessoal, escondida em gaveta trancada que Lívia havia aprendido a arrombar. Dentro havia documentos, e-mails, extratos bancários, todos relacionados a Daniel Moreira. E contavam história. Daniel havia descoberto que Indústrias Moreira estava envolvida em práticas de negócios questionáveis. Não ilegais, tecnicamente, mas eticamente cinzas. Parcerias com empresas que exploravam trabalhadores. Estruturas financeiras que evitavam impostos através de brechas. O tipo de práticas que pareceriam terríveis se expostas. Daniel havia confrontado Ricardo, exigido que a empresa mudasse práticas, ameaçado tornar público se Ricardo não fizesse. Os e-mails mostravam discussão deles. Daniel zangado, justo. Ricardo defensivo, alegando que era apenas negócios, que Daniel estava sendo ingênuo. O último e-mail estava datado 2 dias antes da morte de Daniel. De Daniel Moreira para Ricardo Moreira. Assunto: aviso final. Ricardo, estou te dando mais uma semana para consertar isso. Comece a se desfazer dessas parcerias. Mude nossa estrutura fiscal. Faça a coisa certa. Se não fizer, vou para a imprensa, para agências reguladoras. Vou queimar esta empresa se tiver que fazer. Nosso pai construiu Indústrias Moreira em integridade. Você transformou em algo de que ele teria vergonha. Esta é sua última chance. Daniel. A resposta de Ricardo havia sido breve. Daniel, você está cometendo erro. Vamos conversar pessoalmente. Por favor. 3 dias depois, Daniel estava morto. As mãos de Lívia tremiam enquanto lia os e-mails. Era isso. Prova de que Daniel havia estado ameaçando expor Ricardo. Motivo para assassinato. Mas havia outra coisa na pasta. Relatório policial. Relatório oficial do acidente.
Lívia leu cuidadosamente. Daniel havia batido em estrada remota. Tarde da noite. Condições chuvosas. Carro havia saído da estrada, batido em árvore. Morte foi instantânea. Polícia não havia encontrado evidência de crime. 100 outros veículos envolvidos. Toxicologia estava limpa. Acidente era consistente com perder controle em mau tempo. Mas havia nota anexada. Manuscrita, caligrafia de Ricardo. Delegado Mateus. Obrigado por manter detalhes mínimos. Família aprecia sua discrição. Discrição? Que detalhes haviam sido mantidos mínimos? Lívia fez cópias de tudo. Armazenou com segurança. E continuou a investigação com nova urgência. Porque agora sabia. Ricardo havia estado escondendo algo sobre morte de Daniel. A questão era, o quê? 2 semanas depois, enquanto Lívia e Alexandre deitavam na cama após fazer amor, ele perguntou algo inesperado. Você já foi casada? O peito de Lívia apertou. Por que pergunta? Não sei. Você tem essa tristeza às vezes, como se tivesse perdido algo, ou alguém. Lívia ficou quieta. Isso era território perigoso. Fui noiva uma vez, ela mentiu. Meia verdade. Não deu certo. O que aconteceu? Ele morreu. Acidente de carro. Era verdade. Só não toda a verdade. Alexandre a puxou mais perto. Sinto muito. Isso deve ter sido horrível. Foi, mas estou curando. Você está ajudando com isso. Bom, porque estou me apaixonando por você, Lívia. Forte. Sei que é rápido, sei que é complicado, mas não posso evitar. Lívia sentiu lágrimas arder em seus olhos. Porque estava se apaixonando por ele também. E tudo sobre isso era construído em mentiras. Estou me apaixonando por você também, ela sussurrou. E era verdade, mesmo sabendo que estava errado. Mesmo sabendo que terminaria em desastre. 6 meses trabalhando para Ricardo. 5 meses no caso com Alexandre. Lívia havia reunido evidência substancial. Ricardo definitivamente estava escondendo algo sobre morte de Daniel. Mas Lívia ainda não sabia o quê. Relatório policial estava limpo. Limpo demais. Como se alguém tivesse limpado de detalhes importantes. Precisava de mais. Precisava descobrir que discrição Ricardo havia pagado. Então Lívia fez algo arriscado. Rastreou o delegado Mateus, o policial que havia tratado o relatório de acidente de Daniel. Encontraram-se em lanchonete. Mateus estava aposentado agora, na casa dos 60, parecendo cansado. Estou escrevendo livro sobre acidentes não resolvidos, Lívia havia dito. Mentindo, sempre mentindo. Encontrei caso de Daniel Moreira. Pareceu estranho que não houvesse testemunhas. Nenhuma causa clara para perder controle. Mateus a havia estudado. Você é jornalista? Escritora. Freelancer. Estou interessada em casos onde famílias ricas podem ter influenciado investigações. Você está dizendo que caso Moreira foi influenciado? Estou dizendo que Ricardo Moreira agradeceu por sua discrição. Estou me perguntando o que isso significou. Mateus ficou quieto por longo momento. Então, não havia nada ilegal sobre acidente. Daniel Moreira perdeu controle de seu carro. Morreu no impacto. Essa é verdade. Mas havia circunstâncias, coisas que família não queria publicadas. Como o quê? Mateus suspirou. Acidente de Daniel Moreira aconteceu em estrada perto da sede das Indústrias Moreira. Era tarde, por volta de meia-noite. Ele havia estado bebendo. Não bêbado, mas acima do limite, e seu carro tinha dano consistente com direção agressiva. Como se estivesse em alta velocidade. Zangado. Então o que aconteceu? Melhor palpite? Daniel estava chateado. Talvez teve discussão. Dirigiu imprudentemente em mau tempo. Perdeu controle. Foi acidente. Só um causado por seu próprio estado emocional e julgamento ruim. Por que esconder isso? Porque Ricardo Moreira não queria que seu irmão fosse lembrado como alguém que morreu dirigindo embriagado após briga. Queria Daniel lembrado como vítima de má sorte. Então pediu para minimizarmos aqueles detalhes no relatório. Não mentir.
Apenas omitir especificidades. E você concordou? Daniel já estava morto. Divulgar que morreu com álcool no sistema, dirigindo imprudentemente, não o traria de volta. Só machucaria a memória que família tinha dele. Ricardo estava enlutado. Pediu misericórdia. Demos. Lívia saiu da lanchonete sentindo-se enjoada. Daniel não havia sido assassinado. Havia morrido em acidente. Acidente causado por sua própria direção imprudente após presumivelmente discutir com Ricardo. Não havia conspiração. Nenhum assassinato. Apenas acidente trágico que Ricardo havia tentado preservar a dignidade de seu irmão. Tudo que Lívia havia acreditado por 2 anos estava errado. Havia se infiltrado na empresa de Ricardo sob falsos pretextos. Começado o caso com seu filho. Tudo para expor assassinato que nunca aconteceu. O que havia feito? Naquela noite, Lívia sentou em seu apartamento encarando toda a evidência que havia reunido. Os e-mails, documentos financeiros, relatório policial, e percebeu algo. Havia estado tão focada em provar que Ricardo matou Daniel que havia perdido a história real. Daniel havia morrido porque ele e Ricardo haviam brigado. Porque Daniel havia estado tão zangado, tão virtuoso, que havia dirigido imprudentemente em tempestade. Porque sua necessidade de estar certo havia sido mais importante que sua segurança. Ricardo não o havia matado, mas recusa de Ricardo em mudar práticas das indústrias Moreira havia contribuído para a briga que levou à morte de Daniel. Era complicado, bagunçado, não o assassinato claro que Lívia havia querido acreditar. E agora estava apaixonada pelo filho de Ricardo, sob identidade falsa, com mentiras empilhadas em mentiras. O que deveria fazer agora? O desmoronamento começou com o aniversário. Alexandre queria celebrar aniversário de Lívia. 29º aniversário, mais 1 ano até os grandes 30. Lívia havia esquecido. Em todo o planejamento, havia esquecido que sua idade falsa significava aniversário falso. Não vamos fazer grande coisa disso, Lívia disse. Por que não? Quero celebrar você. Não gosto de aniversários. Todo mundo gosta de aniversários. Eu não. Alexandre franziu o rosto. Lívia, o que está acontecendo? Você tem estado distante ultimamente. Distraída? É nós? É meu pai? O que há de errado? Nada. Só estou... Não sou quem você pensa que sou. O que isso significa? Lívia se levantou. Andou. Tomou decisão. Alexandre, preciso te contar algo. E preciso que ouça tudo. Você está me assustando. Não tenho 28 anos, Alexandre piscou. O quê? Não tenho 28. Sou mais velha, muito mais velha. Quanto mais velha? Lívia puxou sua carteira de motorista real. A com seu nome real. Sua data de nascimento real. Entregou a Alexandre. Ele encarou. Isso diz que você tem 42 e seu nome é Sara Moreira. Sim. Moreira? Como em minha família? Sim. Alexandre se levantou, recuou. Não entendo. Quem você é? Lívia, Sara, contou tudo. Sobre Daniel, sobre casamento, sobre acreditar que Ricardo havia matado seu marido, sobre investigação, sobre identidade falsa. Você é viúva de Daniel? Alexandre sussurrou. Esposa do meu tio? Sim. E tem 42? Não 28? Sim. Então todo esse tempo, o caso... Você tem mentido sobre tudo? Não tudo. Meus sentimentos por você são reais. Reais? Alexandre riu amargamente. Você mentiu sobre seu nome, sua idade, sua identidade inteira. Você me usou para chegar perto do meu pai, para investigar assassinato que agora admite que não aconteceu. E diz que seus sentimentos são reais? São. Alexandre, sei que isso é. Você é 7 anos mais velha que eu, não 7 anos mais jovem. Tenho dormido com viúva do meu tio morto. Você entende quão errado isso é? Eu sei que é errado. Mas, Alexandre, o que temos é baseado em mentiras, mentiras completas. Tudo o que pensei que sabia sobre você
é falso. Sara sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Meus sentimentos não são falsos. Me apaixonei por você. Isso não deveria acontecer, mas aconteceu. Você tem 42. Alexandre repetiu como se não pudesse processar. Você parece tão jovem. Como isso é possível? Genética. Cuidado com pele. Sorte. Importa? Sim, você mentiu sobre tudo. Sua idade, seu nome, suas razões para estar aqui. Como posso confiar em qualquer coisa que diz? Você não pode, sei disso. Mas, Alexandre, estou te contando verdade agora. Tudo. Daniel era meu marido. Pensei que seu pai o matou. Estava errada. O caso com você começou como, não sei, jeito de chegar perto. Mas se tornou real. Você se tornou real. E te amo. Essa é verdade. Alexandre sentou, colocou cabeça nas mãos. Preciso de tempo para processar isso, para descobrir o que diabos devo fazer com essa informação. Ok. E Sara, ou Lívia, seja lá qual é seu nome, fique longe de mim e fique longe do meu pai. Ele saiu. Sara não ficou longe. Não podia. Porque agora que Alexandre sabia, era apenas questão de tempo antes de Ricardo descobrir. Precisava controlar aquela narrativa. Precisava encarar Ricardo ela mesma. Então, 3 dias após Alexandre sair, Sara foi ao escritório de Ricardo, após expediente, quando estariam sozinhos. Senhor Moreira, precisamos conversar. Ricardo olhou de sua mesa. Lívia, o que está fazendo aqui tão tarde? Meu nome não é Lívia, é Sara. Sara Moreira, viúva de Daniel. Ricardo ficou completamente parado. O quê? Sou esposa de Daniel, viúva. Tenho trabalhado para você sob identidade falsa por 6 meses. Ricardo se levantou devagar, seu rosto pálido. Por quê? Porque pensei que você o matou. Pensei que o acidente de Daniel foi assassinato. Infiltrei sua empresa para provar. E conseguiu? Provar? Não, porque você não o matou. Ele morreu em acidente, após brigar com você, após dirigir imprudentemente em tempestade. Você não o matou, só tentou esconder detalhes feios. Ricardo afundou de volta em cadeira. Sara, Deus, você parece tão diferente, mais jovem, não te reconheci no funeral. Mudou a aparência. Tive que mudar para conseguir este emprego. Você tem me espiado por 6 meses. Sim. Encontrou o que procurava? Encontrei verdade. Que Daniel morreu porque estava zangado e imprudente. Não porque você o matou. Mas, Ricardo, você contribuiu para a morte dele. Sua recusa em mudar práticas das indústrias Moreira. Sua teimosia. Foi isso que levou Daniel a te confrontar. A dirigir imprudentemente naquela noite. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Você acha que não sei disso? Acha que não vivi com aquela culpa todo dia por 2 anos? Daniel era meu irmão, meu melhor amigo. Brigamos naquela noite. Disse que ele estava sendo virtuoso, ingênuo, que negócios exigiam compromisso. Ele saiu zangado. E 3 horas depois, estava morto. Por que escondeu detalhes? Porque não queria Daniel lembrado como alguém que morreu dirigindo, embriagado após briga com o irmão. Queria que fosse lembrado como bom homem, vítima de mau tempo, não alguém cuja raiva o matou. Era escolha dele fazer, não sua. Ele estava morto, a escolha tinha ido. Fiz o que achei que era certo. Sentaram em silêncio. 2 pessoas unidas pela morte de Daniel, por culpa e luto e verdade complicada. Há outra coisa que deveria saber, Sara disse baixinho. Tenho tido caso com Alexandre, seu filho. Ele pensava que eu tinha 28. Descobriu 3 dias atrás que tenho 42 e que sou viúva de Daniel. Está devastado. Ricardo a encarou. Você tem dormido com meu filho? Sim. Meu filho que é sobrinho de Daniel, que não sabia quem você era. Sim. Jesus Cristo, Sara. No que estava pensando? Não estava pensando. Me apaixonei por ele. Não fazia parte do plano, mas aconteceu.
Ricardo se levantou, caminhou até a janela. Você precisa ir. Desta empresa, desta cidade, minha família, causou dano suficiente. Eu sei. Vou. Mas, Ricardo, há mais uma coisa. Indústrias Moreira. As práticas que Daniel objetou. Você ainda não as mudou. Isso não é assunto seu. Foi o último desejo de morte de Daniel. Consertar esta empresa, torná-la ética de novo. Ele morreu lutando por isso. Não deixe morte dele ser sem sentido. Saia do meu escritório. Ricardo, saia. Sara pediu demissão no dia seguinte. Deixou Indústrias Moreira. Deixou o apartamento. Preparou-se para deixar a cidade inteiramente. Mas antes de ir, escreveu 2 cartas. Uma para Ricardo, uma para Alexandre. Ricardo, estou indo. Você está certo que causei dano suficiente. Mas antes de ir, preciso que entenda algo. Daniel não era perfeito, era virtuoso, teimoso. Dirigiu imprudentemente naquela noite porque não conseguia deixar de estar certo, mas também era com princípios. Viu que Indústrias Moreira estava comprometendo valores por lucro e estava disposto a arriscar tudo, incluindo o relacionamento de vocês, para consertar. Você não o matou, mas o falhou. Escolheu lucro sobre princípio, e aquela escolha contribuiu para a briga que levou à morte dele. Não estou pedindo para destruir a empresa. Estou pedindo para honrar Daniel, fazer mudanças que ele queria, se desfazer de parcerias exploradoras, consertar estruturas fiscais, fazer em nome dele. Fazer morte dele significar algo. Você tem chance de consertar isso. Por favor, aceite. Sinto muito por te enganar, por infiltrar sua empresa, por complicar sua família, mas não sinto por amar seu filho. Aquilo foi a única coisa verdadeira em tudo isso. Sara Alexandre, não espero que me perdoe. Não mereço perdão. Menti sobre tudo. Meu nome, minha idade, minhas razões para estar aqui. Mas preciso que saiba que meus sentimentos por você foram reais. São reais. Me apaixonei por você, apesar de toda a intenção de não fazer. Você me fez lembrar como era sentir felicidade, estar viva, ter esperança para o futuro. Sei que a coisa da idade é chocante. Pareço 28, mas tenho 42. Entendo se isso muda como você me vê, se não consegue superar. Mas, Alexandre, idade é apenas número. O que tivemos, conversas, conexão, jeito que nos entendemos, aquilo foi real. Idade não criou aquilo. E idade não pode destruir a menos que deixemos. Tenho 42. Você tem 35. Sou 7 anos mais velha, não 7 anos mais jovem. Mas isso realmente muda algo? A mulher por quem se apaixonou ainda é a mesma pessoa. Só tive mais aniversários que pensou. Estou indo, porque causei dor suficiente à sua família. Mas se algum dia quiser me encontrar, estarei no endereço abaixo, em cidade diferente, recomeçando, de novo. Te amo. Essa é a verdade, a única verdade que importa. Sara, Lívia. 3 semanas depois, Sara estava vivendo em pequeno apartamento em Porto Alegre, trabalhando como consultora freelancer, recomeçando pela segunda vez em 2 anos. Não esperava ouvir de Ricardo ou Alexandre. Havia destruído demais. Mentido completamente demais. Mas uma noite, houve batida na porta. Alexandre. Como me encontrou? Sara perguntou. Você deixou seu endereço, na carta. Não pensei que viria. Nem eu, mas passei 3 semanas pensando sobre tudo, sobre você, sobre nós, sobre o que é real e o que não é. E estou zangado. Tão zangado que você mentiu. Sobre seu nome, sua idade, tudo, você me fez sentir como tolo. Eu sei, sinto muito. Mas também não consigo parar de pensar em você, sobre como me senti quando estávamos juntos. Aquela conexão não pareceu mentira. Pareceu mais real que qualquer coisa que já experimentei. O peito de Sara apertou com esperança. Foi real. Alexandre, prometo, meus sentimentos foram reais. Você tem 42. Sim. Você é 7 anos mais velha que eu. Sim. E você foi casada com meu tio. Sim.
Alexandre deu passo mais perto. Não me importo. O quê? Pensei que me importaria. Sobre idade, sobre mentiras. Mas verdade é, me apaixonei por você. Por quem você é. E quem você é viúva de 42 anos que parece 28 e que se infiltrou na empresa do meu pai para investigar morte de seu marido. Isso é insano, mas é real. E ainda te amo. Sara começou a chorar. Ama? Sim, estou furioso com você. Não confio em você. Vai levar tempo para reconstruir aquela confiança. Mas te amo. E não quero te perder por algo tão estúpido quanto idade. E seu pai? Meu pai é homem complicado que cometeu erros. Estamos trabalhando nisso. Ele, na verdade, está fazendo mudanças na empresa. Se desfazendo das parcerias que Daniel objetou. Reestruturando abordagens fiscais. Fazendo em nome de Daniel. Ele disse que sua carta o empurrou para finalmente fazer o que deveria ter feito 2 anos atrás. Sara limpou lágrimas. Sério? Sério. Você não apenas investigou a morte de Daniel. Você terminou o que ele começou. Isso conta para algo. Alexandre estendeu mão para ela. Então, aqui está o que estou pensando. Recomeçamos. De novo, sem mais mentiras. Você é Sara Moreira, 42 anos, viúva, espiã corporativa reformada. Eu sou Alexandre Moreira, 35 anos, filho de bilionário complicado, homem apaixonado por alguém que é aparentemente sem idade. Sara riu através das lágrimas. Essa é a pior proposta que já ouvi. Mas você está considerando. Te machuquei, menti para você, compliquei relacionamento com seu pai. Sim para tudo isso. E trabalharemos nisso, juntos, se você quiser. Quero. Deus, Alexandre, quero tanto. Ele a beijou. E Sara sentiu algo que não havia sentido em 2 anos. Paz, esperança, possibilidade de futuro. Uma condição, Alexandre disse. Sem mais identidades falsas, sem mais mentiras. Apenas nós reais, seja lá quem for. Combinado. Mas Alexandre, pessoas vão julgar. Filho de seu pai namorando ex-secretária. Mulher 7 anos mais velha, que parece décadas mais jovem. Pessoas vão falar. Deixe falarem. Acabei de me importar com o que pessoas pensam. Você acabou? Sara pensou nisso. Havia passado tanto tempo se escondendo, fingindo ser mais jovem, mudando identidade, vivendo com medo de julgamento. Talvez fosse hora de parar. Sim, ela disse. Acabei de me esconder. Tenho 42. Pareço jovem. Me apaixonei por alguém mais jovem e não me importo quem sabe. Bom, porque vou contar a todos. Minha namorada sem idade que poderia provavelmente passar por 25, mas na verdade é mais sábia e mais experiente que a maioria das pessoas que conheço. Isso é meio incrível. Sara Moreira, não mais se escondendo atrás do nome Lívia Andrade, estava ao lado de Alexandre em evento da empresa. Gala de caridade anual das Indústrias Moreira. Ricardo Moreira deu discurso sobre integridade, sobre mudanças que a empresa havia feito no último ano, sobre honrar memória de seu irmão fazendo melhor. Daniel acreditava que esta empresa deveria ser força para bem, Ricardo disse. Perdi isso de vista, mas graças a alguns lembretes inesperados, nos recomprometemos aos valores que meu pai fundou esta empresa. Ele olhou para Sara, acenou. Ela acenou de volta. Nunca seriam próximos. As feridas eram profundas demais. Mas haviam chegado a entendimento. Morte de Daniel não havia sido assassinato, mas havia sido evitável. E ambos podiam honrá-lo sendo melhores. Você está bem? Alexandre sussurrou. Sim, mais que bem. Pessoas estão olhando. Têm olhado a noite toda. Deixe olharem. Estão tentando descobrir quantos anos tenho. Se tenho sua idade ou mais velha, se estou atrás de seu dinheiro, toda a fofoca usual. E você não se importa? Nem um pouco. Sei quem sou. Tenho 43 agora, aliás. Tive aniversário mês passado. Eu sei, estava lá. E pareço 29, talvez 30. É genuinamente injusto,
você vai parecer jovem para sempre e vou envelhecer como pessoa normal. Sara riu. Você será distinto, cabelo prateado, muito bonito. E você ainda terá carteira conferida em bares. Provavelmente. Dançaram, deixaram pessoas olharem, deixaram sussurrarem, deixaram julgarem, porque Sara havia aprendido algo no último ano. Idade era apenas número. O que importava era quem você era, o que havia sobrevivido, quem amava, como escolhia viver. Havia se casado jovem, ficado viúva aos 40, passou 2 anos consumida por vingança e luto. E então havia se apaixonado de novo por alguém que havia, toda ela, incluindo mentiras e dor e verdade complicada. Alexandre não era intimidado por sua idade, por seu passado, pelo fato de ter sido casada com seu tio. Amava ela mesmo assim, por causa dessas coisas, não apesar delas. E isso, Sara havia aprendido, era raro, precioso. Valia lutar por. No que está pensando? Alexandre perguntou enquanto balançavam com música. Que sou grata, por você, por esta segunda chance, pelo fato de que nos escolhemos apesar de tudo. Apesar das mentiras? Apesar das mentiras. Apesar da diferença de idade que não deveria importar, mas importa para todos os outros. Apesar da dinâmica familiar complicada. Apesar de tudo. Sabe o que é engraçado? Alexandre disse. Quando pensei que você tinha 28, sempre fiquei um pouco intimidado. Você parecia tão centrada, tão confiante, tão madura para a sua idade. Agora sei por quê. Sara sorriu. Porque, na verdade, tinha 14 anos a mais de experiência de vida que você pensou. Exatamente. Tudo faz sentido agora. Você não era 28 anos incomumente sábia. Você era 42 anos perfeitamente normal, que por acaso tem genética incrível. Isso é elogio? O maior elogio. Você está literalmente envelhecendo ao contrário. É bruxaria. Sara riu. É protetor solar e bom hidratante. É mágica, e tenho sorte de ter você. Do outro lado da sala, Ricardo Moreira assistiu seu filho dançar com Sara, viúva de seu irmão, mulher que havia enganado todos, mas que também havia forçado Ricardo a enfrentar verdades que vinha evitando. Sua assistente se aproximou. Senhor, fotógrafos querem fotos de família. Diga 5 minutos. Devo incluir senhorita Moreira nas fotos de família? Ricardo considerou. Sara não era tecnicamente família. Não mais. Daniel tinha ido. Ela e Alexandre não eram casados, mas havia sido esposa de Daniel. Era parceira de Alexandre. E, de forma estranha, havia salvo Indústrias Moreira, forçando Ricardo a confrontar seus próprios compromissos. Sim, Ricardo disse. Inclua ela. Ela é família. As fotos foram tiradas. A família Moreira, complicada, fraturada, curando, capturada juntos. Mais tarde, quando Sara viu fotos online, mandou mensagem a Alexandre. Seu pai me incluiu nas fotos de família. Alexandre respondeu. Porque você é família. Esquisita, complicada, não convencional família, mas família. Sara olhou para a foto. Ela, parada entre Alexandre e Ricardo. 3 pessoas conectadas por morte e amor e escolhas impossíveis. Havia vindo às Indústrias Moreira como Lívia Andrade, jovem secretária com missão secreta. Saía como Sara Moreira, mulher de 43 anos que havia aprendido que verdade era mais complicada que vingança. Que amor podia sobreviver mentiras. Que idade era apenas número quando conexão era real. E havia aprendido mais uma coisa, a mais importante. Não precisava fingir ser mais jovem. Não precisava se esconder atrás de identidades falsas. Não precisava ser ninguém, exceto exatamente quem era. Sara Moreira, 43 anos, viúva, investigadora, mulher que parecia mais jovem que seus anos, mas sentia cada um deles. Mulher apaixonada por homem 7 anos mais jovem que não se importava com nada disso. Ela era suficiente, exatamente como era. E finalmente, após anos se escondendo e mentindo e fingindo, Sara estava livre.